Olá, meus caros, aqui é o Tempter 60 de volta ao quadro Sexta-feira do Terror. E agora selecionando alguns filmes undergrounds, obscuros, para eu acrescentar nesse quadro com um registro que eu acho que poucos canais fariam. E o filme da vez aqui é um filme de 1988 que muitos podem se confundir com um título que também, né, teve em um filme ali de 2008, por aí, lá no Novo Milênio, né? Enfim, o título pode ser confuso para alguns aí. O nome do filme em questão é Backwoods, aqui no Brasil intitulado A Fera da Floresta, ou Fúria Assassina, alguma coisa assim, como ele foi lançado em VHS. Mas eu conheci esse filme no Fim de Noite, do SBT. E esse filme aqui, ele é interessante porque ele não tem nenhuma, quase nenhuma informação no Wikipedia, ele não tem uma wiki, ele tem pouquíssimas informações no IMDb, que eu já vou ressaltar algumas aqui, e é muito difícil você descobrir sobre esse filme. Ou seja, as pessoas que ficaram a par desse filme são aquelas que frequentavam as videolocadoras ou ficavam nas madrugadas assistindo o Fim de Noite do SBT. Bons tempos, hein? Bons tempos. Hoje, essa geração de hoje nem sabe o que é isso. Mas nem sabe. Na verdade, nunca ouviu falar desse filme. E esse filme Backwoods, né, que ele também teve um outro título chamado Geek, né, e quando a gente se fala Geek é um rótulo que hoje é muito usado para definir pessoas que são retardadas, nerdonas, bobalhonas, nerdolas, né, linhagem geek, né, enfim, tá relacionada, né, com essa referência. Infelizmente, né, porque geek nesse filme ele tem um outro significado, que eu vou até dizer aqui, ó. Nos letreiros que antecedem os créditos finais do filme é mostrado geek, né, entre parênteses, geek com apenas um K, deu geek tolo, é uma pessoa tola, né, mas não no entender dos nerdolas ali, nerd não tem nada a ver, tolo, louco, tolo, teve várias vamos dizer assim, várias citações aqui, né? Geek, ecoico de gritos, alguma coisa assim, ininteligíveis, gíria. Enfim, aí a gente já fala de gíria, não tem nada a ver, né? Já está muito relacionado a essas merdas e nerdolas. Mas o geek mesmo, enfim, né, o significado de geek. Geek é um artista de atos grotescos ou depravados em um parque de diversões. Parque de diversões, tá? Como arrancar a cabeça de uma galinha viva com os dentes. Então, esse seria o verdadeiro significado de geek. E nesse filme aqui, A Fera da Floresta, o Fúria Assassina, o Backwoods, ou até mesmo Geek, de 1978, esse termo vem bem a calhar, porque é um filme de terror. Então não pode aí ficar tranquilo que não tem nada a ver de geek, de nerdola, não. Isso aí veio bem depois. Bem depois que essa raça aí, né, que eu considero totalmente desprezível. Nerdolas, nerd, esse termo totalmente repugnante, enfim. Mas aqui vamos nos atentar aqui a geek. Geek, que é um significado para pessoas que faz, né, alguns espetáculos de rua, shows de rua com atos depravados, em parques de diversões, como arrancar a cabeça de uma galinha viva com os dentes. E quando menciono aqui parques de diversões, eu volto um pouquinho naquele filme Grito de Horror 6, As Aberrações, que tem também algumas cenas onde um dos personagens eles começam a arrancar, né, a cabeça de galinha, né, viva com os dentes, tá? Então deixando dentro do contexto aqui, deixando claro aqui do que se trata esse filme, A Fera da Floresta, Backwoods, de 1978. Bom, falando do filme em si, esse filme aqui eu tive muita sorte de ver no SBT, porque toda vez que não tinha porra nenhuma pra assistir na TV, eu ficava no fim de noite do SBT ali, com a televisão ligada, e esperava alguma coisa passar, alguma coisa boa passar. E para minha sorte, esses filmes eram reprisados no fim de noite. Então, como eu não assistia, na verdade, quando eu perdia alguns desses filmes, o SBT reprisava. Pô, bons tempos, hein, do SBT, hein? Bom, e aqui nós temos um filme obscuro, um filme caseiro, um filme com uma história muito simples, que ele não deixa de ser um filme, acho que um pouquinho de slasher, tá? Slasher movie, que é um filme, né, que sempre tem aquele lance de garota sobrevivente, a final girl, ela sobrevive no final, aí vai ter de lidar com um assassino, que, enfim, né, uma espécie de Jason Voorhees. Mas aqui esse filme é algo mais, é um pouco diferente.
o assassino em questão, ele não é necessariamente um assassino, né? Um assassino em potencial. Ele é um cara, acho que, se não me engano, ele pegou uma doença, né? Filho de um fazendeiro, de um caipira, vive numa cabaninha. E esse cara, esse filho desse caipira, ele tem praticamente quase que ele sofre não sei se foi uma praga que pegou nele, uma espécie de raiva, né? Ele é raivoso, tá? Ele é raivoso, raiva, né? Que isso está muito ligado, né, a uma doença, né, também a pessoa pega a raiva do cachorro, raiva de algum animal, quando a pessoa não está vacinada, a pessoa acaba pegando. E isso está muito relacionado com esse filme, né, a raiva, né, a rábia, alguma coisa assim. Tem até um filme do David Cronenberg, Enraivecida na Fúria do Sexo, é um filme bem fraco, mas só para deixar dentro do contexto aqui do que estou falando. Isso é exatamente isso. Enfim, né? Além do filho desse caipira que sofre dessa doença, raiva que torna ele uma pessoa irracional, né? Ele não pensa direito. É o Geek, né? Geek, um cara, ele é considerado uma fera, né? Porque ele arranca a cabeça de galinhas com os dentes e até ataca, né? A irmãzinha pequenininha dele, né? Que ele tem uma irmãzinha pequena. Ele ataca. E aí, né, no elenco, né, no elenco adicional do filme, nós temos dois personagens, que é um cara, né, um doutor, dois personagens, um homem e uma mulher ali, são dois irmãos, na verdade, e eles acabam tentando sair um pouco da civilização, né, eles acabam se distanciando da civilização e vão parar numa floresta em Kentucky, floresta de Kentucky. E quando eles vão parar nessa floresta, eles meio que são avisados para não atravessarem, né, determinado local dessas matas ali, né, porque em determinado local está a casa desse caipira com o filho dele que sofre essa doença da raiva e rábia, alguma coisa assim, enfim, né. Não sei como é que eles acabaram diagnosticando essa enfermidade aí que esses caras acabavam sofrendo na época, ou sofrem até hoje, né, enfim. E aí, o filme, ele é bem estranho esse filme, porque esse filme, além de ser um filme underground, um filme obscuro, e um filme caseiro, né, um filme totalmente independente, né, mas ele não é um curta-metragem, com muitas merdas que você vê hoje aí. Ele não parece um curta-metragem, ele é um filme ele é um filme independente, É interessante que você vê o personagem, os dois personagens, os dois irmãos, né, um homem e uma menina ali, né? Os dois são, né, formados em medicina, são doutores em medicina, na verdade. Quando eles se mudam para essa floresta isolada, né? Enfim, eles não se mudam não, né? Eles vão passar um tempo ali, eles acabam transando, né? Então são dois irmãos ali que meio que cometem incesto. Enfim, acabam transando ali, eles têm uma relação. Os pais de ambos não sabem disso. E eles vão nessa floresta para dar uma transadinha ali. E são dois irmãos, sabe? Não é um casal, dois irmãos, né? Então, os irmãos que estão cometendo incesto ali. Bem estranho, né? A trama desse filme é bem estranha, né? Doutores de medicina ali que vão passar um tempinho na floresta para dar uma transadinha e pronto. Aí, né, tem algumas coisas que eu não vou revelar aqui, eles acabam conhecendo o pai, né, desse cara que sofre dessa doença, raiva, que torna ele uma fera selvagem, e esse caipira, né, o pai desse cara aí que sofre dessa enfermidade, acaba convidando esse casal, né, os doutores de medicina, para dormir na casa dele, na casa, né, enfim, numa casinha ali na floresta ali. E quando eles vão ali, né, eles vão dormir, o cara que é mais observador, né, o personagem, o irmão, né, o doutor, ele acaba vendo que há uma casinha de cachorro, e onde essa casinha de cachorro está mantendo preso esse cara aí que sofre dessa doença, dessa raiva que torna ele uma fera selvagem. E o pai dele, ele quer, o pai caipira desse cara, ele quer tapar isso, né? Ele fala que essa casa na verdade que ele construiu para prender o próprio filho dele, é uma casa para prender coelhos, enfim, né? Enfim, ele esconde isso, né? Mas o cara já meio observador desses irmãos ali, ele já meio que se liga nisso, né? Enfim. Aí o filme vai se desenvolvendo, é um filme de terror até bem construído, bem escrito, tem um bom desenvolvimento,
como já disse aqui, é um filme independente, tá? E acho que na época lá nos anos 80, aqui 1988, bem lá no final dos anos 80, a gente tem uma aula de como fazer filmes independentes, porque isso ainda é possível. Hoje em dia desaprenderam isso, não conseguem fazer mais, tentam fazer essas merdas de curta-metragem, mas fica tudo uma bosta, não sabe fazer, né? Tem que ter uma direção, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um pouco de seriedade ali e um pouco de atuação. E esse filme, além dele ser um filme independente, como já disse aqui, ele tem atuação. Você acaba simpatizando com os dois irmãos, você acaba entendendo as histórias que o pai do cara que sofre da raiva ali que acaba contando. E aí, da metade para o fim, nós temos algumas cenas de terror bem interessantes desse filme aí. Enfim, né? Daqui pra frente é spoilers e eu não vou contar mais nada. Mas é bem interessante esse filme, A Fera da Floresta. Ele é comentado por poucos. Vocês provavelmente já devem ter visto o pessoal comentando sobre esse filme em canais, né, que são mais voltados a comentários de filmes da época mesmo, dos anos 80, e o que é bem comum aparecer alguns desses filmes ali, né, mas não são todos os canais do YouTube que comentam deles, tá? Ainda mais essas produções cult, né, do fim de noite, né. Enfim, eu não vou nem dizer icônicas, né, mas esse filme é um cult, porque ele é cultuado, né. Há uma parcela, incluindo eu, que ainda cultua esse filme. Bom, é um vídeo que eu não vou me estender tanto. Se eu fosse avaliar esse filme, daria uma nota 8.9. É um filme bom, viu? Filme bom de terror. Quando não tem nada, na verdade, na época lá, quando não tinha nada pra ser exibido na TV, a gente contava com a sorte que o SBT reprisava esses filmes aí. E outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui, eu só procurei, eu só fiquei a par do título desse filme, que eu conheci ele como A Fera da Floresta, mas eu só fiquei a par do título desse filme, o título original, Backwoods, e o ano em que ele foi produzido, né? Backwoods Geek e tudo mais, por causa de um programador, ex-programador do SBT, que na época lá eu fiz uma pergunta. O SBT tinha uma página, na época lá no Facebook, o SBT tinha uma página, eu tava atrás desse filme, eu falei, pô, você conhece um filme chamado A Fera da Floresta, que foi exibido no fim de noite? Aí o cara lá me deixou uma resposta lá na mensagem, ele falou, esse filme aqui, o título original dele é tal, tal, tal. Se você dá uma procurada aí no Google, no YouTube, você vai encontrar facilmente. E aconteceu exatamente isso. Eu procurei no Google lá e até mesmo no YouTube, eu vi algumas cenas aleatórias. Aí quando eu encontrei a disposição para baixar, eu acabei baixando. Olha só que interessante, né? O ex-programador do SBT ali, ele se lembrou desse filme. Backwoods Geek, A Fera da Floresta, de 1988. Enfim, vou ficando por aqui, meus amigos, e volto na sexta-feira que vem para mais um filme, né? Para mais uma lembrança, seja filmes clássicos do horror, cults, icônicos, enfim, eu já falei de vários aqui no meu canal, vários aqui. E pode ser que eu traga mais um aqui que é interessante para o canal na sexta-feira que vem no quadro Sexta-feira do Terror. Um abraço a todos e saudações ao hater. E ó, não esqueça de tomar seu remedinho, viu, hater? Toma lá seu remedinho. E continue colecionando celularzinhos aí, beleza? Valeu!